Ano 2006. Você se lembra o que tínhamos de melhor nas estradas? Bom, segundo a Car and Driver, nomes como 599 GTB Fiorano, Pagani Zonda F, Lotus Exige S e Lamborghini Murciélago Coupé, talvez um deles seja a resposta mais óbvia. Já nas pistas, bom, alguns anos no passado, onde nem se sonhavam com carros elétricos, híbridos e combustível eficiente, a Audi decidiu usar o diesel, algo totalmente contrário ao que se dava resultado, algo considerado o combustível do diabo, algo que na cabeça deles seria a receita perfeita para um carro competir na Le Mans, andar rápido, mas ainda assim ser eficiente. E como muitas ideias malucas que o ser humano tem, essa foi só mais uma sob o efeito de álcool de alguns engenheiros de dentro de um bar. E sim, eles criaram um monstro, o Audi R10 TDI, um 5.5 litros V12 turbo diesel, uma besta com um torque suficiente para fazer a Terra girar um pouco mais rápido. Pode ser que eu exagerei um pouquinho. Mas se questione, por que a Audi decidiu experimentar o diesel em um dos seus projetos mais caros e ambiciosos de todos os tempos? Por que gastar 70 milhões por ano para se criar algo que gerava descrenças e dúvidas antes mesmo de começar, em uma das corridas mais difíceis do mundo? Hoje eu te conto sobre o carro que seria facilmente, digamos, editor, coloca grandão aí, cancelado por alguns, mas que revolucionou lá atrás em 2006, tudo porque ele era e foi diferente. Hoje eu te conto como a Audi dominou a Le Mans. Parte 1. As razões. Genialidade e insanidade é uma linha extremamente tênue. Para um competidor se destacar, sair da mediocridade e forjar um legado que entra para a história, ele deve caminhar por essa linha. Eles devem adotar a mentalidade de um campeão, quando 99% das pessoas se contentam com o suficiente. Um campeão pergunta: como posso ser melhor? Mike Tyson passou centenas de horas aperfeiçoando seus ganchos. A dedicação de Kobe Bryant em dominar o seu jogo de pés na quadra ultrapassou o limite da obsessão e beirou a loucura. É por isso que os campeões são campeões. Eles não pensam como a maioria das pessoas. Eles veem o mundo de forma diferente. Eles fazem perguntas que outras pessoas não fazem. Já estamos ganhando. Como podemos ganhar mais? Essa é a pergunta que a Audi fez no início dos anos 2000, quando decidiu criar algo para o mundo das corridas de endurance, de novo. E sabe aquele velho ditado? Em time que tá ganhando não se mexe? Bom, para as quatro argolas, tudo isso era pura balela. E olha que realmente eles nem precisavam mexer de fato. Já que a Audi estava voando nos anos anteriores à corrida de 2006, esmagando completamente a concorrência com o seu famoso R8 nas classes LMP 900, LMP1, acumulando vitórias em 2000, 2001, 2002... 4 e 5. A Audi dominava, ninguém discutia. Porém, por mais superior que se mostravam, sua dedicação à inovação beirava a loucura às vezes, e que apesar do quase impecável histórico da Audi, o que eles estavam tentando realizar era algo que nunca foi feito antes, pois naquela época havia uma razão simples pela qual todos escolhiam motores a gasolina. Eles funcionavam muito bem. Eles podiam girar em altas rotações, criando mais potência máxima do que os motores a diesel, além de serem mais leves e mais responsivos para o piloto. Seu tamanho compacto facilitava aos engenheiros encaixar tudo em um carro de corrida. Os motores a gasolina tinham uma longa história de refinamento e melhorias ao longo prazo, um processo de desenvolvimento mais eficaz. Outro fator não menos importante, nas corridas de endurance, a configuração do motor desempenhava um papel significativo, já que não era uma corrida curta, era uma maratona exaustiva de 24 horas, onde a confiabilidade e a eficiência de combustível tinham precedência sobre a potência bruta, além de toda a dinâmica de boxes. Nas ruas e nas pistas, também eram vistos como mais lentos, mais pesados e menos responsivos. Toda a cultura automobilística da época viu os motores a diesel como algo que pertencia aos veículos industriais pesados. Tecnologias anteriores impediam os motores a diesel de atingir rotações suficientemente altas para serem competitivos na maioria das corridas. Bom, depois de todas essas razões para não progredir com os motores a diesel, a Audi ainda assim viu uma oportunidade, algo que ninguém tinha visto. Falando nisso, a idade chegou, hein? Tô ficando velho, tô acabado.
Projetar um carro a diesel que igualasse a velocidade e agilidade dos motores a gasolina sem sacrificar eficiência e confiabilidade, pois isso marcaria uma nova era no mundo do automobilismo. Junto disso, a uma possível vitória em Le Mans com esse tal motor não apenas solidificaria a dominação da Audi no automobilismo, mas também impulsionaria significativamente as vendas de carros a diesel para o uso nas estradas. E com esse objetivo claro, restava saber agora uma coisa. Parte 2. Como fazer? Como muitas ideias mirabolantes do ser humano, essa nasceu em um bar. A ideia de que um protótipo esportivo movido a diesel um dia poderia competir pelas 24 horas de Le Mans teria parecido tão absurda que só poderia ter sido concebida sob a influência do álcool. Cachaça! E assim começou. Algumas figuras daquela noite regada a bebidas eram o chefe de motores da Audi Sport, Ulrich Baretsky, e dois dos oficiais mais importantes do Automobile Club de l'Ouest, na época, Daniel Poisson e Daniel Perdrix. O assunto sobre motores a diesel surgiu à luz de uma conversa anterior que o chefe da Audi Sport, Wolfgang Ulrich, teve com seus responsáveis de Le Mans sobre a necessidade de incorporar novas tecnologias nas regras do LMP. A ideia era tão inusitada que ele tentou esquecer a possibilidade de convencer a Audi a usar um turbo diesel em Le Mans. Então, só 2 anos depois, teve um momento de epifania. Eu percebi que se outra empresa, além da Audi, pioneira em diesel com injeção direta para os carros de rua, levasse essa tecnologia para Le Mans e vencesse, eu me arrependeria pelo resto da minha vida, disse ele. Porém, ganhar o apoio do conselho da Audi seria um processo muito mais difícil e seria necessária uma equipe dos melhores engenheiros do planeta, comandados por um líder visionário corajoso o suficiente para transformar uma visão tão audaciosa em realidade. Um dos principais aliados de Baretsky era um engenheiro que se tornaria seu adversário na Porsche, Wolfgang Ratz, o então chefe do desenvolvimento de motores da Audi, que mais tarde levaria a Porsche de volta a Le Mans com o programa 919 Hybrid, apoiava a ideia. Ele estava no processo de levar a tecnologia de injeção direta FSI, pioneira no R8 LMP 900, a gasolina em 2001, para a linha de produção da Audi. Ele estava prestes a demonstrar conexão direta entre a tecnologia de corrida e a de rua, introduzindo a injeção direta para ambas. O R10 poderia ser um meio de mudar a percepção sobre os carros que já eram conhecidos como queimadores de óleo nos Estados Unidos. Mas Ulrich não poderia fazer isso sozinho. Ele recrutou outro cara, Rolf Barenfeld, o projetista de motores da Audi, e sua equipe de engenheiros. Apesar de suas habilidades, eles tinham muito trabalho pela frente. Os principais desafios incluíam peso e tamanho dos motores a diesel, que geralmente eram maiores e mais pesados que seus equivalentes a gasolina. Tudo isso por serem feitos de ferro fundido. Para enfrentar isso, a equipe desenvolveu um bloco de alumínio leve para o motor, reduzindo significativamente seu peso. Porém, foi um tiro no escuro pela falta de experiência. Outro desafio para alcançar uma potência maior para competir com os motores a gasolina. A solução da Audi foi implementar tecnologia avançada de turboalimentação, equipando o R10 TDI com 2 turbocompressores para aumentar sua potência. Mas não parou por aí. Eles também focaram em melhorar a eficiência de combustível e a confiabilidade ao introduzir uma nova tecnologia de injeção de combustível. O projeto utilizava um sistema de injeção Common Rail da Bosch, capaz de fornecer combustível a pressões de até 23.000 psi. Isso permitia uma combustão mais eficiente e também aumentava a potência. Com todos os componentes no lugar, os testes começaram e os resultados foram impressionantes. Após 10.000 horas no dinamômetro de motores da Audi, o motor alcançou impressionantes 650 cavalos de potência, tornando-o o mais potente do mundo para o seu tamanho na época. Ainda mais impactante foi o seu torque, um impressionante 1.100 Nm, que permitiu ao R10 acelerar rapidamente, manter sua velocidade e momentum por longas distâncias sem reduzir marchas com frequência. Um motor com muito torque opera mais confortavelmente dentro de sua faixa de potência, reduzindo o desgaste e aumentando a confiabilidade. Mas talvez o aspecto mais impressionante do motor fosse a sua entrega de torque, com 80% do seu torque disponível a partir de apenas 2.000 RPM, estendendo-se até a sua linha vermelha em 6.500 RPM. Embora essa linha vermelha fosse mais baixa em comparação com os motores a gasolina da época, que atingiam até 12.000 RPM, isso permitia que o carro da Audi acelerasse para fora das curvas como nenhum outro, e ele podia fazer isso em quase qualquer marcha.
Naquele ponto, a Audi já sabia que tinha criado algo especial com esse motor, e para complementá-lo, eles projetaram um chassi ultra leve para o carro, desenvolvido em colaboração com a Dallara, renomada por seu trabalho em carros da Fórmula 2 e outras ligas de corrida. O motor foi estrategicamente posicionado muito baixo e o mais para frente possível dentro do chassi. Isso não apenas melhorou a distribuição de peso, mas também deu ao carro seu distinto visual de teto aberto, pelo qual se tornaria conhecido mais tarde. O Audi R10 TDI estava agora pronto para o Parte 3, o estrago. Os registros mostram que o R10 venceu em sua estreia na corrida de 12 horas de Sebring, em março de 2006. Na época, uma etapa da ALMS já tinha um lugar consagrado nos preparativos da Audi para Le Mans. Nos primeiros meses do ano, o circuito destruidor de carros tornou-se um lar para sua equipe de testes. Óbvio que muitos problemas ocorreram na etapa, ajustes de vários lados, mas foi um começo promissor. Porém, eles só voltariam às pistas para Le Mans em junho. A Audi também precisava escolher seus pilotos, habilidosos o suficiente para domar essa fera em uma pista colossal como a de Le Mans, sem cometer erros que pudessem custar tudo. Os pilotos de Le Mans precisavam de séria resistência e resiliência para atravessar as longas horas. Só a velocidade pura não bastava. Em uma das corridas mais difíceis do mundo, onde qualquer erro poderia colocar tudo a perder, eles precisavam ser cautelosos na escolha ali dos pilotos. Então a Audi encontrou os homens que acreditava que os levariam ao topo do pódio. Diante de uma multidão recorde de 235 mil espectadores, conduzindo o R10, estaria o vencedor anterior da Le Mans por 5 vezes, o alemão Frank Biela. Se juntando a ele estaria o ex-piloto da Fórmula 1, Emmanuel Pirro, que correu por Benetton e Dallara, anos de 1987 até 91. E ao lado deles estava o alemão Marco Werner, conhecido por sua capacidade de manter bons tempos de volta por longos períodos sem cometer erros, além do feito raro de vencer a tríplice coroa da American Le Mans Series a seu favor. A Audi inscreveu 2 R10 nessa corrida. O segundo carro foi pilotado por Dindo Capello, Alan McNish e o Sr. Le Mans em pessoa, o piloto dinamarquês Tom Kristensen. Kristensen ganhou seu apelido devido à sua história extraordinária nas 24 horas de Le Mans, detendo o recorde de mais vitórias, com um total de 9 triunfos. Mais tarde, ele seria conhecido como um dos maiores pilotos de corridas de resistência de todos os tempos. Mas enquanto os preparativos estavam em andamento, a Audi recebeu algumas notícias preocupantes. Seus principais rivais, a equipe Pescarolo Sport, fundada pelo ex-piloto de corridas de Le Mans, Henri Pescarolo, estava trazendo uma arma secreta experimental própria para a pista, o Pescarolo C60 Hybrid. Uma evolução do modelo C60, anteriormente bem sucedido, era uma incrível proeza da engenharia, alimentado pelo famoso motor V10 Jude GV5 de 5.0 litros. Esse carro era como um avião de caça de corridas de resistência, capaz de voar por 24 horas sem perder o poder de fogo. Era rápido, aerodinâmico e extremamente confiável. O rival da Audi estava trazendo a grande arma para a luta. Eles ouviram falar sobre o pequeno experimento da Audi e estavam sérios em acabar com isso. Enquanto os preparativos se finalizavam, o dia da corrida espreitava logo além do horizonte. O palco estava montado, a equipe esperava ansiosamente. Perguntas também começariam a circular em suas mentes. Após toda essa preparação, tempo e dinheiro gasto, será que eles seriam obrigados a voltar a usar motores a gasolina? Voltar ali com o rabinho entre as pernas com esse motor a diesel? Será que a Pescarolo iria fazer deles chacota? Bom, apesar da ameaça, a Audi estava a apenas 24 horas de enviar uma onda de choque pelo mundo dos esportes a motor. Enquanto os carros entravam na pista, a corrida começava, e o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Eles testemunhariam algo único. Não apenas os novos motores TDI experimentais da Audi eram competitivos, eles eram facilmente os carros mais rápidos e eficientes em termos de combustível na pista. Ninguém conseguia acreditar, mas o diesel estava vencendo a gasolina ao longo da corrida. Pelo menos um desses inovadores carros esportivos a diesel de Ingolstadt consistentemente liderava o pelotão. Tom Kristensen marcou a volta mais rápida. Ele também se tornou o primeiro piloto em um carro esportivo Le Mans a completar 16 voltas com um único tanque de combustível. A Audi também estabeleceu um novo recorde de distância ao completar 380 voltas. A eficiência do combustível
combustível do motor TDI da Audi estava em plena exibição. Os pilotos geralmente precisavam reabastecer apenas a cada 14 voltas, recebendo 90 litros de Shell V-Power Diesel, que não patrocinou esse vídeo. Enquanto os concorrentes que usavam motores a gasolina precisavam fazer paradas nos boxes com muito mais frequência. Os espectadores também ficaram impressionados com o silêncio de um carro esportivo tão poderoso, de 650 cavalos de potência. Era um sussurro na reta Mulsanne. E como dito muitas vezes no esporte, inclusive já falamos aqui em outros vídeos, quem vence no domingo, vende na segunda. As pessoas estavam praticamente escrevendo cheques para o seu futuro novo carro a diesel da Audi, enquanto admiravam aquela revolução. Embora o lançamento do Audi R10 tenha ocorrido apenas 200 dias antes da corrida, ele se mostrou tão confiável ao longo das 24 horas quanto o seu antecessor, o R8, vencedor de Le Mans 5 vezes. No entanto, a equipe enfrentou problemas às 3h47 da manhã. Houve um problema com a quinta marcha, levando a uma parada não programada nos boxes, com o Pescarolo se aproximando. Isso foi uma má notícia, mas apesar das regulamentações que impediam a substituição completa, o design inovador da caixa de câmbio permitiu que a equipe completasse essa tarefa em menos de 10 minutos. Antes que percebessem, estavam de volta à pista e liderando o pelotão. Outro problema ocorreu na manhã de domingo, com o carro pilotado por Frank Biela, Pirro e Marco Werner. O farol quebrado levou à substituição completa da parte dianteira. Enfrentou problemas também, incluindo a substituição dos injetores no banco de cilindros direito do motor V12 durante a quarta hora. Isso os fez cair para 16º lugar. Eles também enfrentaram mais problemas, incluindo uma colisão que exigiu a troca completa do turbo. Mas nada pararia a Audi naquele dia, e rapidamente, superando esses desafios, e, além desses incidentes, o R10 saiu impecável. A resiliência da equipe e os reparos eficientes feitos pelos mecânicos garantiram suas posições no pódio. O sucesso da equipe da Audi não terminou aí. O carro pilotado por Dindo Capello, Tom Christensen e Alan McNish terminou em terceiro no pódio. O segundo carro foi quase tão dominante quanto o primeiro. Mesmo após quase uma hora perdida com tudo isso nos boxes, após 24 horas extenuantes, a Audi conquistou uma vitória dominante, provando para todo mundo dos esportes a motor algo surpreendente: o diesel pode vencer a gasolina. Após a vitória, a equipe estava em êxtase. O Dr. Wolfgang Ulrich foi citado dizendo: "Esta já era a 6ª vitória da Audi em Le Mans, mas de longe a mais difícil e importante. Apenas 200 dias, os mais intensivos na história da Audi Sport, separaram o lançamento do R10 TDI e o início na corrida de Le Mans. Quero agradecer a cada membro da Audi Sport e ao Sr. Le Mans." Tom Christensen disse: "Estou me sentindo muito emocionado agora. Todo mundo saberá o que significa o poder TDI. Esse projeto começou não faz muito tempo, como uma folha em branco, e já triunfou." Esse feito incrível de engenharia e habilidade nos esportes a motor levou a uma mudança completa nas atitudes, pois praticamente da noite para o dia, o diesel se tornou o novo xerife da cidade. Você quase me atrapalhou aqui, sabia disso, né? Ei! Pois é. A vitória em Le Mans em 2006 foi apenas o começo da dominação da Audi nos esportes a motor de resistência. Continuaram sendo uma força importante em Le Mans nos anos seguintes, ganhando inúmeras vezes e solidificando sua reputação como líder em tecnologia de corrida de resistência. Para a Audi, essas vitórias não eram apenas troféus reluzentes em uma prateleira. Nunca foi sobre isso. Na verdade, eles eram um testemunho de seu desejo interminável de melhorar e inovar ano após ano, ousando caminhar na tal linha tênue de revolução versus loucura. Fato que acertaram em cheio, e suas conquistas nos esportes a motor definiram uma geração. As 4 argolas está em 4º lugar na lista dos melhores de todos os tempos, com 6 vitórias em apenas 8 entradas em Le Mans, de 2006 a 2010. Participaram de 48 corridas e vencendo 36 vezes, um absurdo que torna a Audi Sport uma equipe de campeões. E vale ressaltar que a Le Mans sempre foi palco de inovações, glórias e carros banidos que, diferente do R10, tiveram que se desdobrar muito mais para fazer história, como por exemplo a Mazda. Imagina um carro que também revolucionou, venceu com 3 pilotos improváveis, um deles ex-presidiário
que enfrentou tudo e todos. Se liga nessa história que já passou da hora de virar filme. O Banido 787B. Se ajeita aí que eu te vejo já.